Seja muito bem-vindo à 125ª videoaula de programação em linguagem C da Flatech. Meu nome é Gabriel Squilat e realizaremos mais um exercício da lista adicional de controle, repetição e fluxo da matéria de algoritmo e programação. Nessa ocasião, o exercício 16, ele pede o seguinte: um comerciante deseja fazer o levantamento do lucro das mercadorias que ele comercializa. Para isso, crie um programa em C que leia o nome, o preço de compra e o preço de venda de uma mercadoria e determine se ela proporciona um lucro de menos de 10%, um lucro entre 10% e 20%, né? De 10% ou igual, ou menos de 20% ou igual a 20%, né? Ou se faz parte de um lucro maior que 20%. Vamos então criar as variáveis. A primeira variável vai ser do tipo char, porque, como vocês podem ver aqui, ó, ele pede o nome do produto, ok? Vamos criar uma variável chamada n e fazer com que essa variável seja um vetor de caractere. Mais para frente vocês entenderão o que é isso. Por enquanto vamos apenas dar um espaço aí de 30 caracteres para exibir o nome desse produto aqui no resultado do nosso programa, ok? Então uma variável n para o nome e variáveis do tipo float, pois trabalharemos com valores monetários, né? Então, para nos referir aos centavos, terá vírgula, né? Então, o tipo é real, é float aqui na linguagem C. A primeira variável que podemos criar é o valor de compra, VC. A segunda variável pode ser o valor de venda, VV. Criaremos também uma variável chamada LC de lucro, uma variável chamada A1, auxiliar 1, ou melhor, A10 para se referir aos 10% e A20 para nos referir aos 20%. Ponto e vírgula para finalizar a criação dessas variáveis. E como o programa pede aqui para criar com nome, preço de compra, preço de venda e já dar o resultado, seria necessário apenas um if, o comando if aí, o comando if else, né, para resolver esse programinha. Porém, como podemos otimizar, podemos fazer assim, ó. Enquanto o valor de venda for diferente de 0, então o seguinte bloco acontecerá, certo? Por que eu estou botando valor de venda igual a 0? Porque o valor de compra, esse comerciante, esse dono aí, esse usuário do programa, pode ganhar algum produto e querer vender ele. Porém, ele nunca irá vender de graça. Não teria lógica ele usar o programa para saber o lucro se ele vendesse de graça. Então, quando o valor de venda for igual a 0, o programa vai encerrar então esses resultados em tempo real que o usuário aí vai receber. Vamos lá então. Primeira coisa, um printf pedindo o seguinte: digite o nome do produto. Seguido de um scanf. O scanf vai ler percentual %s, que é uma string, que é um vetor de string, ok? E armazenar esse nome na variável n, nessa variável que criamos. Não esquecendo do e-comercial para armazenar na memória do computador. O segundo printf vai pedir então que digite o valor
de compra, seguido também de um scanf. O scanf dessa vez vai ler com tipo float, percentual f, o valor para a variável VC, que é valor de compra. Vamos copiar tudo isso aqui, Ctrl C, Ctrl V para economizar tempo, e o terceiro printf vai pedir o valor de venda em vez do valor de compra. E a variável a ser lida é a variável VV, que é valor de compra. Pois bem, agora chegou a hora aqui da nossa lógica aqui do programa. Nós sabemos que o valor de venda sempre será maior que o valor de compra. O comerciante vai, compra alguma coisa e revende mais caro para obter lucro. Então, a variável lucro, LC, que nós criamos, pode atribuir o valor de venda menos o valor de compra. Ok? Dessa forma, nós vamos obter a diferença, o lucro que ele está ganhando, né? O valor de lucro que ele está ganhando aí com esse produto. O valor de venda é o mais alto, ele diminui pelo valor de compra e vai obter a diferença aí que ele está ganhando com esse produto. Ok. Agora, o que seria o lucro de um produto? Seria o seu valor de compra vezes a porcentagem. Por exemplo, a variável A10 que criamos lá em cima pode atribuir o seguinte: o valor de compra vezes 0,10. Então, o que essa variável A10 vai receber? Supomos que um produto custou R$10. Se multiplicarmos esses R$10 por 0,10, vamos ter então um valor de 10% desse produto. E o que é 10% de R$10? No caso aqui, nesse caso, se valesse R$10, seria R$1. Então, esse valor vai ser armazenado aqui na variável A10. Valor de compra vezes 0,10. A mesma coisa vamos fazer para a variável A20. Só fazendo uma observação aí, eu deixei o nome de variável A10 e A20 aí para se referir a auxiliar, tá? Variável auxiliar. Então, a A20 vai receber o valor de lucro vezes 0,20. Não se esqueça que em linguagem C trocamos aqui o ponto, a vírgula pelo ponto, ok? Nos códigos. Porém, com o uso da biblioteca setlocale, na execução dos programas podemos utilizar vírgula, ok? Apenas com a biblioteca e a função setlocale. Não se esqueça, quem não conhece essa função, dê uma olhada aí nas aulas passadas que vocês verão. Pois bem, sabendo-se que temos a diferença que esse vendedor está ganhando aí sobre o produto comprado, e sabendo que temos já a quantia de 10% sobre o valor comprado e de 20% também, então podemos fazer o seguinte: um if para dizer se o lucro, que é a diferença aí do preço, for menor que a 10, então o seguinte bloco será executado. Vamos lá, só recapitular aqui. Supomos que ele comprou o produto a R$10, está vendendo então a R$10,50. Então ele vai ter 50 centavos aqui de diferença e ele vai ver então 50 centavos aqui
é menor que a 10, e a 10 é o quê? Se o produto custou R$10, 10 vezes 0,10 é igual a R$1, certo? Então ele está vendo aqui, ó, 50 centavos é maior que R$1. No caso aqui daria negativo, né? Mas se não fosse, então o seguinte bloco vai acontecer, ó. A menos de 10% de lucro no produto vamos fazer um percentual S aí para mostrar o nome do produto, que é uma string, fechar aspas duplas, vírgula e mostrar a variável n. Não precisamos mostrar o valor, apenas informar ao usuário qual é a faixa de porcentagem que ele vai obter aí com o lucro desse produto. Ponto e vírgula então, e fechamos o bloco do primeiro if. Então, só observando aqui, se o lucro for maior, o lucro for menor que 10%, olha aqui, eu já ia cometer um erro aqui, ó. Se o lucro for menor que 10%, então o seguinte bloco acontecerá. Desculpa aí, eu até dei um exemplo errado aquela hora, ok? Vamos lá então. Se não, se esse lucro for maior ou igual a 10 e esse lucro for menor ou igual a 20, então o seguinte bloco acontecerá, que será mais um printf aí. Vamos copiar e colar isso aqui para ganhar tempo. Só mudar o que for necessário. E aqui podemos fazer o seguinte: a de 10, aliás, a entre 10 e 20% de lucro no produto tal. Se não, se o lucro for maior que a 20, então o seguinte bloco acontecerá. A mais que 20% de lucro no produto tal. E um else final dizendo o seguinte: valor desconhecido para o produto tal. Variável n. Faltou aqui abrir o bloco. E acredito que já esteja funcionando. Vamos só recapitular aqui, ó. Se o lucro for menor que 10%, vai acontecer isso aqui, ó, a menos de 10% de lucro no produto tal. Se não, se o lucro for maior ou igual a 10% e o lucro for menor ou igual a 20%, vai dizer que há entre 10% e 20% de lucro no produto tal. Se não, se o lucro for maior que 20%, há mais que 20% de lucro no produto tal. Agora, se o usuário digitar algum caractere, algum valor esquisito aí, que não condiz aí com a lógica do programa, o else aqui vai printar o seguinte: valor desconhecido para o produto tal. Não se esquecendo que quando
há duas condições, temos que botar tudo dentro de parênteses internos. Então vamos apertar F11. Primeiramente vamos fechar o bloco, né, do while, e agora sim vamos apertar F11 para compilar e executar. E sempre que o usuário fizer uma nova pesquisa sobre algum produto, vamos pular uma linha ali, /N, antes do primeiro printf. Vamos lá então, F11 para compilar e executar. Deixa eu ver qual que foi o erro aqui. Ele esperava um fechamento de se não se... Deixa eu ver onde que foi o meu erro. Abriu, fechou ali, esperava um parênteses no else. Vocês aí já devem ter achado o erro, eu ainda não achei aqui. Vamos lá, e se não, se printf abriu, fechou o bloco, abriu, fechou o bloco. Ó, eu já fazendo bobeira aqui, é else if e não if else. Ok, então vamos lá, F11 para compilar e executar. Agora sim, vamos para o primeiro produto. Digite o nome do produto, queijo. Vou apertar Enter e ele pediu: digite o valor de compra. Vou dizer que esse produto foi comprado por R$10. Eu digitei vírgula ali, mas não se esqueça que se você não estiver usando a função setLocale com a biblioteca setLocale, você tem que digitar ponto. Beleza, valor de compra a R$10. Vou apertar Enter e vou dizer que vou revender esse queijo a R$10,50. Ou seja, R$10,50 representa menos que 10% do valor de compra, ou seja, o lucro aí, né? 10% de R$10 seria R$1 ali, né? Se o produto fosse vendido a R$1, então já obteríamos 10%. Como não estamos digitando o valor de venda para R$11, ele tem que cair ali no primeiro if, na primeira condição if. Vou apertar Enter então. Ele disse: a menos de 10% de lucro no produto queijo. Legal, né? Já vimos que o primeiro if ele está funcionando, a primeira lógica ele está funcionando. Deixa eu só pedir mais uma /n ali para pular uma linha, para ficar mais organizado. Vamos novamente, queijo. Digitei queijo, apertei Enter, disse que é R$10 esse produto. E vou estar vendendo ele a R$10,99. Ainda se caracteriza como menos de 10%, né? Então ele disse que há menos de 10% de lucro no produto queijo. Agora vou digitar um outro produto, champignon, dizer que ele custou também R$10 e dizer que o preço de venda dele, agora em vez de R$10,99, nesse produto vai ser R$11. Vou apertar Enter e ele disse: há entre 10% e 20% de lucro no produto champignon. Legal, ele já deu negativo no primeiro, na primeira condição if, porque estava igual a 10%, né? Você vê aqui que no primeiro else if ali, ele vê se for maior ou igual a 10%, então esse bloco seria executado. E também se for menos de 20% também, né? Então agora vamos digitar um outro produto. Palmito, por exemplo.
valor de compra R$10, apertar Enter, e o valor de venda desse palmito, vamos fazer uma faixa que ainda caia na segunda condição ali, que é o primeiro else if. Então vamos ver o último valor possível. 20% de R$10 representaria R$2. Então, se ele vender a R$12 esse palmito, ele ainda estará entre 10% e 20%. Vamos ver? Olha lá, entre 10% e 20%. Vamos pegar um outro produto agora aí. Sei lá, vamos dizer um isqueiro. Vamos mudar o ramo um pouco aí. Ele comprou um isqueiro a R$10. Isqueiro caro esse, né? Se esse isqueiro for vendido a R$12,01, já não será a faixa de 10 a 20%. Já será maior que 20% de lucro esse produto, né? Vamos apertar Enter então? Então, apertando Enter, ele diz que há mais de 20% de lucro no produto isqueiro. Legal, né? Agora, para encerrar o programa, depois que vimos que todas as margens aí de lucro está funcionando, vamos digitar 0. Aliás, vamos digitar uma letra qualquer, sair. O valor de compra como 0 e o valor de venda como 0. Ele vai dar o resultado final ali e vai encerrar o programa, então ali quando apertarmos Enter novamente. Tudo funcionando corretamente, só mostrando aqui que se pegarmos um produto aí, refrigerante, o valor de compra ser igual a 0 e o valor de venda não ser igual a 0, ele não vai encerrar o programa. Ele vai dar o resultado e vai continuar processando aí, pedindo as próximas informações, né? Porque como eu falei, se esse comerciante receber algum produto de graça, como brinde, por exemplo, ele pode revender e ter um lucro aí. E ele vai usar o programa para saber quanto de lucro ele vai receber. Obviamente, ele vai ter sempre o máximo de lucro aí, se ele receber esse produto como brinde, né? Porém, ele nunca venderia esse produto de graça. Ele talvez venderia esse produto de graça passando esse produto como brinde para o seu cliente. Porém, se ele fizesse isso, não teria lógica ele usar esse programa para saber qual é a margem de lucro que ele ganharia. Então, vamos lá, R$10. Opa, eu digitei um nome, né? O nome do produto vai passar a ser R$10 mesmo. Vamos lá, R$10 novamente. E ele vai vender a 0. Então, assim o programa se encerra. Como vocês podem ver, fizemos até mais do que o enunciado pediu. E o programinha está funcionando corretamente. Demos uma caprichada monstra aí, né? E encerramos essa videoaula com esse código funcionando. Espero vocês na próxima. E quem estiver no YouTube, clica no link vermelho ou volte aí para nossa playlist para achar a próxima videoaula. Um grande abraço a todos e vejo vocês na próxima.